Agora aqui para o segundo mensageiro, a segunda mensagem transmitida já por um outro anjo. A base está em Apocalipse capítulo 14, 8, tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que está escrito: E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação ou prostituição, em outras traduções. Primeira pergunta: que mensagem esse anjo proclama por meio dos mensageiros de Jesus? Então, é o que nós acabamos de meditar. Então, a mensagem que ele proclama é a queda de Babilônia. Essa é a mensagem proclamada por esse anjo. Segunda pergunta: o que causou a queda de Babilônia? João capítulo 1, verso 6 ao 12, Isaías capítulo 49, 6, Salmo 36, verso 9 e Isaías 46, verso 6 e 7, tradução de Bíblia na linguagem de hoje. Então, o que causou a queda de Babilônia foi exatamente a rejeição da luz do Evangelho eterno. Então, por Babilônia rejeitar a luz do Evangelho eterno, realmente ela veio a queda, né? Então, ela acabou realmente caindo por rejeitar essa luz do Evangelho eterno. Terceiro, essa Babilônia é uma simbologia do quê? Essa Babilônia é uma simbologia do quê? Daniel, capítulo 2, verso 27 ao 34, verso 36 ao 45, Apocalipse, capítulo 17, verso 1, 15 e 18. Então, de acordo com todos esses textos, amados, essa Babilônia, ela é uma simbologia do Império de Roma na fase papal. Então, é uma representação do Império de Roma na fase papal. O que quer dizer essa fase, queridos? Essa fase desse império é exatamente o momento que esse império se veste do cristianismo. Então, uma vez que ele se veste do cristianismo, ao mesmo tempo que ele é um império, ele também passa a ser uma religião mundial. Olha que interessante. Então, ao mesmo tempo, ele é um império e uma religião mundial. Então, esse império, ao se vestir realmente do cristianismo, ele se torna realmente essa religião mundial, que é realmente conhecido aí como realmente o movimento católico, tá, amados? O movimento católico, que é o mesmo Império de Roma. Vamos lá. Quarta pergunta: o termo Babilônia é também aplicado ao que? O termo Babilônia é também aplicado ao que? Isaías capítulo 4, verso 1, Provérbios 24, verso 16, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 8, Mateus capítulo 7, verso 15 ao 23, capítulo 24, verso 10 e 11 de Mateus, Apocalipse capítulo 17, verso 4 e 5, tradução de Bíblia na linguagem de hoje. Então, de acordo com todos esses textos, a palavra ela nos revela que o termo Babilônia é aplicado a todas as igrejas evangélicas que praticam a iniquidade. Então, todas as igrejas que praticam a iniquidade, realmente esse termo é posto sobre elas, certo, amados? Quinta pergunta: o que é iniquidade? Vamos agora para o significado de iniquidade. Salmo 25, verso 11 e 18, e primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel e na linguagem de hoje. Então, de acordo com esses textos, a palavra nos revela que iniquidade é o pecado, e o pecado é a desobediência a qualquer mandamento da santa lei de Deus. Então, a desobediência a qualquer mandamento dessa lei é a prática do pecado. Então, isso significa que qualquer religião ou qualquer igreja evangélica que realmente é contra esses mandamentos, o termo Babilônia é aplicado sobre elas, certo, amados?
Então vamos lá para a sexta pergunta. A quem Babilônia deu de beber de seu vinho? A quem Babilônia deu de beber a seu vinho? Apocalipse 14, verso 8. A palavra de Deus diz que nos revela que Babilônia deu a beber a todas as nações. Então Babilônia deu de seu vinho a todas as nações. Sétima pergunta. O que esse vinho representa? O que esse vinho representa? Qual é o significado deste vinho? Vamos lá. Efésios capítulo 5, 18. Provérbios 23, verso 29 ao 35. Mateus capítulo 16, verso 5 ao 12. E tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel e Bíblia Linguagem de hoje. Então a palavra nos revela que realmente o vinho é uma simbologia das falsas mensagens ou doutrinas. Então o vinho representa falsas mensagens ou doutrinas. Oitava e última pergunta. Essas nações que beberam do vinho de Babilônia representam o que também? Essas nações que beberam do vinho de Babilônia representam o que também? Mateus capítulo 24, verso 4 e 5, verso 11, verso 23 ao 26, Bíblia Linguagem de hoje. Então, queridos, agora essas nações, porque como a palavra de Deus ela é composta ou formada por duas interpretações. Nós temos primeiramente a interpretação material, que é o sentido literal da palavra, e de um outro lado temos o segundo sentido da palavra de interpretação, que é o sentido espiritual. Então, trazendo realmente agora a interpretação das nações para o sentido espiritual, a palavra do Senhor nos revela que essas nações no sentido espiritual não querem simplesmente dizer no sentido literal da palavra, ou seja, que Babilônia deu de beber de suas falsas doutrinas somente para os governantes das nações, mas também junto com os governantes das nações, nós vimos aí também os governantes espirituais, que são os presidentes de cada ministério, amados. Então esses presidentes dos ministérios também receberam realmente, ou beberam realmente desse vinho de Babilônia. E ao beberem deste vinho de Babilônia, eles deram de beber realmente aí ao seu rebanho, espalhar nos quatro cantos do mundo. Então por isso que aí o texto é esclarecedor que Babilônia deu de beber a todas as nações. Então sendo aí nações tanto de um lado sentido secular quanto sentido religioso, amados. Então, tanto de um lado os presidentes das nações, os governantes de todas as nações, como de um outro lado os governantes das nações religiosas, certo? E eu tenho a certeza que você já for abençoado com esses dois estudos esclarecedores, trazendo aí pra gente um esclarecimento com referência às duas mensagens transmitidas por meio desses anjos de nosso Senhor Jesus Cristo. E com o Senhor Jesus Cristo, amados, e até a próxima oportunidade, no nome de Jesus. Amém.